mais um Povo do Livro ao longo de toda essa nossa segunda temporada. A cada episódio a gente fala sobre uma obra e um autor pernambucano. E hoje o nosso autor é Amilcar Doria Matos e o seu livro A Lendária Contenda, que é esse livro aqui. Nossa convidada de hoje é Adriana Doria Matos, jornalista, editora, professora da Universidade Católica de Pernambuco e filha de Amilcar. Adriana, seja muito bem-vinda. Vou até devolver logo para você essa sua edição. Seja muito bem-vinda aqui ao Povo do Livro. Obrigada. Eu queria começar te perguntando sobre Amilcar, especificamente, e ele como escritor. Nesse livro, a gente tem na orelha dele um textinho, né, que ele fala, e tem uma frase que me chamou muito a atenção, né, nesse texto dele, que ele diz assim: o homem é uma expressão idiomática. Esse é um textinho que ele fala um pouco porque ele escreve, enfim, sobre literatura. E aí ele diz: o homem é uma expressão idiomática. Como é que essa frase traduz quem foi o escritor Doria Matos e como é que ele enxergava a literatura? Primeiro, agradecer a vocês do Povo do Livro pelo convite e espero que seja um projeto próspero. E fiquei muito feliz também de ter a oportunidade de falar sobre, de alguma forma, né, sobre a obra do meu pai, que começou a escrever, né, o primeiro livro que ele lançou foi em 1974. Vê que coincidência, assim, né? Porque a gente está com meio século. Meio século, né? 50 anos. E também esse livro que eu escolhi para a gente conversar sobre ele, A Lendária Contenda, esse ano ele também está fazendo 30 anos de publicação, né? Ele foi publicado em 1994. Sobre a sua pergunta, né? Eu acho que meu pai ele foi um homem muito ligado à palavra mesmo, né? Ao idioma, essa percepção da palavra como uma palavra mágica, né? Que se transforma em literatura. Embora ele tenha sido um funcionário público, no final das contas, né? Que ele foi funcionário muitos anos da Sudene, ele sempre teve a literatura como um projeto mesmo. E por isso que ele deixou uma obra, né? Ele deixou essa obra que é composta de poesia, que foi o que eu escolhi, né? Mas também a gente tem conto, tem novela, tem romance. Então, assim, é um autor que usou muito bem, né? Soube fazer uso da palavra. E eu acho que ele era um esteta também, assim, no sentido de que nunca era só história, não é? Nunca era só como... Mas como contar essa história com o recurso da palavra. Nesse sentido, eu acho que essa é a resposta mais simples, assim, né? E que eu suponho também, né? Porque talvez ele desse outra resposta. E falando agora sobre o livro, né? Vamos entrar no A Lendária Contenda. São 40 sonetos, né? E aí a gente tem um personagem que ele tá nessa busca humana, que é entender de onde é que eu vim e para onde é que eu vou. Sim. Onde o homem vai buscar a sua origem? Nas entranhas do solo, nas sementes das plantas ou no cio dos animais, ou mesmo em pétreos corpos silenciosos? No nosso caso, o homem a que se trata nasceu de sua própria incoerência. Quando sentiu em si a consciência de que era gente, quase perde o tino. Pois se indagou em sua mente aflita: eu sou sozinho ou todo o universo é parte do meu ser? Ou é o inverso? De onde saí, de que remoto esconso, de lápides fatais me originei? Então adormeceu em fundo sono. Isso é um tema muito universal, né? Isso. Como é que Amilcar trabalhava esses temas dentro da obra dele, de uma maneira geral? Sim. Veja, ele sempre... Eu acho que antes de ser um escritor, ele era um pensador. Ele estava sempre muito inquieto, né, sobre questões universais como essa que a gente traz, né, que a gente tem nesse livro, e que a gente, desde a antiguidade, se pergunta, né, na antiguidade ocidental, oriental também, mas desde os gregos, né, a gente sempre está se perguntando. Então, ele fazia essa pergunta tanto quanto um filósofo, mas também como um místico. Né? Meu pai era muito interessado assim, em religiões, né? Das formas que o homem encontrou para, digamos, tentar explicar a própria existência, encontrar respostas para algo que não tem resposta. Né? Então, a religiosidade
é um ponto muito importante dele como pessoa e também como autor. Então, a gente vai encontrar em vários livros dele, até pelos títulos a gente vai, né, perceber essa referência. Ele até, quando a gente está lendo, né, os sonetos, tem muito essa referência, né, que é esse personagem que nessa busca, né, de onde é que eu vim, para onde é que eu vou, buscando respostas, vai em busca de respostas tanto em Deus como no diabo. Então, isso é super recorrente na obra de Amilcar. Porque, veja, nesse caso, eu escolhi esse livro primeiro porque eu acho que ele é muito uma síntese, né, dessa busca dele, que tem essa dicotomia, né, do bem e do mal, né, Deus e o diabo, porque seriam, digamos, as polaridades, né, humanas. Eu acho que tem uma coisa muito clássica mesmo, né, de você acabar recorrendo a respostas assim extremadas, né? Mas eu acho que tem um estudo muito grande dele, assim, ele foi um leitor, né, da Bíblia. Meu pai foi um inquiridor assim de religiões, então eu me lembro muito assim, né, das nossas conversas e das inquietações dele. Então ele teve amigos, eram Rosa Cruz, aí meu pai foi Rosa Cruz, né? Ele frequentou a maçonaria, né? Ele frequentou terreiros de Umbanda e Candomblé, centros espíritas. Ele era um cara muito conectado com isso, né? E acho que tanto funcionava para as indagações mesmo dele, mas também como material de produção, né? E junto dessa religiosidade, assim, ele sempre foi muito contestador desse catolicismo, né? Que, de certa forma, também limita muito a visão de mundo, né? A gente, como, digamos assim, um país ex-colônia, né? A gente, por ter sido muito sujeitado mesmo aos dogmas católicos e cristãos, é um ponto de crise, né? Você questionar, ao mesmo tempo que é algo que te alimenta, né? Como se fosse um Deus que existe, né? E acho muito massa como nesse conjunto de sonetos ele vai entrar no templo, né? Você visualiza, você sente o cheiro dos incensos, ou seja, você sente aquele cenário no qual ele adentra, né, como ele diz, e vai perguntar a Deus, e então, né, o velho sábio, ou o grande velho, como ele vai mencionar aqui. Então ele vai questionar, me dê uma resposta. Vou recorrer a Deus, o grande velho, o homem decidiu-se em sua mente. E embora pequenino, embora frágil, seu embornal lançou por sobre os ombros. E se adentrou na nave majestosa. Por entre os cantos da pomposa igreja, lírios e rosas exalavam cheiros, e as aves pelos cantos voejavam. Aos pés do grande velho ajoelhou-se e disse-lhe: Senhor, estou aflito, pois não sei de onde vim, para onde sigo. Nem sei se eu mesmo só comigo existo, ou se uma multidão trago no alforje. Responde-me, Senhor, quem me socorre? Só que, mesmo dentro de todo aquele Fausto e até daquele ambiente assim que eleva, ele não encontra uma resposta. Então, eu acho que isso tem muito a ver com as próprias reflexões que ele fazia e a crítica que ele fazia, uma religiosidade que muitas vezes é muito encantadora do ponto de vista da narrativa, porque a narrativa bíblica é incrivelmente, né? É uma grande... bonita, literária e... Não é belíssima e construída por muitos autores, né? Enfim, a Bíblia que a gente lê, a gente sabe que é histórica, né? Então, assim, acho que ao mesmo tempo que ele respeitava muito essa beleza, essa plasticidade e até essa narrativa mitológica, se a gente pudesse dizer assim, sobre o Cristo e tudo aquilo, os apóstolos e tudo, né? Todo aquele imaginário que alimenta tanto a nossa cultura. Ao mesmo tempo que ele admirava isso, ele colocava isso em xeque, né? Ele discutia e ele se opunha realmente. Então, ele trazer, né, essa contenda, né, essa luta entre Deus e o diabo na Terra do Sol, parodiando Glauber Rocha, eu acho que é muito genuíno, porque não é aquele Deus que tinha que dar uma resposta, né? Mas o próprio percurso humano que ele faz. E eu gosto muito desse livro também, porque eu acho que ele é uma narrativa, né? Você lê como uma história, o cara está ali em crise, eita, quem eu sou, de onde eu vim, eu sou igual aos animais, eu vim dos astros, de onde é que eu vim? Então ele está, né, naquela busca e ele adormece.
Então, quando ele adormece, né? Ele pega no sono, você vê que ele pega no sono e tudo acontece no sonho, né? É. Então, isso é muito legal também. Então, ao sonhar, ele entra nessa nave, né? Que é a nave, que é uma igreja, pede resposta a Deus, Deus não responde, ele diz, bom, já que Deus não responde, eu vou para o infra, né? Então, é essa relação que a gente tem com o imanente e o transcendente. Então, é na imanência, né? É naquele que foi rejeitado, mas super inteligente, que acolhe imediatamente. Não, você é meu filho. Aí ele vai para o diabo, né? E aí, uma coisa que me deixou muito curiosa, que é, Deus não responde, mas o diabo responde. O que é que a Amilcar quis dizer com isso? Mas eu acho que, na verdade, Deus está respondendo o tempo todo também, porque ao não receber a resposta, o diálogo que ele trava com o demônio, veja, são 40 sonetos. Se a gente imaginar, são os 40 dias que Jesus Cristo passou no deserto e que foi tentado, né? Isso. Então, eu acho que tem essa, digamos assim, tem essa intenção de ser essa pessoa que foi tentada, que vê um futuro, né? Porque o tempo todo ele está colocando essa temporalidade ali, né? Em xeque. É como se, ao conversar com Satanás, eles relembrem tudo, assim. Você vai fazer isso mesmo que Satanás diz? Eu avisei a Deus, Deus, não, você vai botar o seu filho dileto no mundo para sofrer tudo que ele sofreu, né? Então, eu acho que ele coloca em xeque tudo que a gente questiona mesmo, entendeu? Então, assim, quando você vê a história de Jesus Cristo, você diz assim, por que um pai faria isso com o filho, né? Por que sacrificar? Principalmente no mundo contemporâneo. Você diria, eu jamais colocaria meu filho numa jaula dos leões, né? Colocaria um filho no mundo. Eu ia botar uma redominha, porque ele é o dileto. Então, a primeira pergunta do diabo é, como você vai fazer isso com seu filho amado? E ele passa tudo o que passou e está aí pregado nessa cruz. Porque tem essa questão, né? Do sofrimento, assim, como se não fosse possível. Então, eu acho que quando ele conversa com Satanás, é um recurso retórico para trazer toda a fábula cristã, entendeu? É como se reafirmasse, assim, tipo, toda aquela humanidade, ou seja, ele cita Pedro, né? Eu vou trazer o galo, né? Eu vou trazer o galo. Foi quem te negou, né? Mas eu acho que ele está afirmando a humanidade, sabe, assim, tipo, não existe um sacrilégio em você colocar as questões, a ser um inquiridor, a ser um questionador, porque isso é do humano, faz parte da vida se questionar sobre... É nosso, né? É muito nosso. Humano. Então, e ao mesmo tempo, você passa a limpo todas as grandes cenas da história de Cristo, né? Adriana, fazer um intervalo bem rapidinho, mas daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Povo do Livro. Hoje a gente está conversando com a Adriana Doria Matos, jornalista, editora e professora da Universidade Católica de Pernambuco, sobre a obra A Lendária Contenda, de Amilcar Doria Matos. Até já. Voltamos com o segundo e último bloco do Povo do Livro. A nossa entrevistada de hoje é a Adriana Doria Matos, jornalista, editora, professora da Universidade Católica de Pernambuco, e a nossa conversa está girando em torno do livro do seu pai, o escritor Amilcar Doria Matos, chamado A Lendária Contenda, que é esse livro aqui. Que está esgotado, né, Adriana? Sim. Mas daqui a pouco a gente fala sobre esse absurdo das editoras não publicarem a Amilcar, voltarem a publicar a Amilcar. Mas, voltando um pouco à questão dos sonetos, né? Essa disputa entre Deus e o diabo e o homem aí no meio. No fim, porque ele recorre a Deus, e aí Deus não responde, recorre ao diabo, o diabo responde, dá justificativas a ele e tudo mais. E você fica naquela expectativa de que não, mas no final ele vai se curvar a Deus, na verdade, né? Vai fazer, de alguma forma, um caminho de volta. Mas o diabo, o mal, acaba vencendo, né? Quero o reino daqui e não do além, assim dirá a cada um dos seus discípulos.
Eu também quero as águas dominar e com formosas fêmeas me deitar. Também pretendo aos Lázaros chamar, os Lázaros que amei e que partiram. Também quero do sono prescindir, também a César quero escarnecer. Quero por sobre as ondas levitar e em vinho capitoso transformar essa nojenta água que me cabe. E convidado às bodas e banquetes, quero multiplicar os pães escassos. Quero ser o caminho e a verdade. Quando Amilcar escolhe esse fim, o que ele quer dizer ao leitor? Sim. Bem, há várias interpretações, né? A gente pode interpretar assim, do tipo, na contenda o diabo venceu, né? Mas eu insisto em dizer que, assim, quando a gente fala, né, a igreja costuma, digamos assim, criar um estereótipo muito ruim para essa figura, né, que é o antagonista dele, como foi Judas, no caso, Sim. né, que é super... Mas eu acho que quem vence mesmo, nesse caso, é a ponderação, né? É o racional, são as formas de ver o mundo, de entender, né, que a humanidade, ela vive nesse lugar, né? Ela vive na Terra e ela precisa se entender a partir desse lugar. O transcendente existe, ele é importante, mas ele não é onipotente, né? E que existem outras formas de a gente ver. E acho que sim, também existe, é uma forma de se rebelar, né? É uma forma de colocar em xeque essa onipotência. Eu acho que é um tema muito contemporâneo, né? A gente vive hoje num ambiente muito polarizado, né? Em que as coisas são ou isso ou aquilo, né? E que existe uma presença muito forte, né? da falta de pensamento crítico, né? Da capacidade da gente ver as coisas a partir não de uma visão unilateral, né? E não de imaginar um Deus intocável, mas um Deus que se humaniza também. Então, eu acho que é uma contribuição interessantíssima para a gente discutir e, mais uma vez, né, como vários autores já fizeram, né, ou de forma cômica ou de forma trágica, né, mas de colocar esse personagem, né, num lugar que é o lugar do questionamento. No final, eu acho que é isso. Voltando um pouco assim, para quem é esse personagem, né? E a Lendária Contenda, ela termina com essa estrofe que diz assim: e foi assim que tudo sucedeu, se lenda ou realidade não importa, aqui vos deixo o nome do homem. Eu. Quem é esse eu? É o próprio Doria Matos? Não, é o narrador, né? Esse homem que inquire, né? Esse personagem é um personagem ficcional, né? Nunca é o autor. Nunca é o autor, né? Quando a gente fala de um livro, e, assim, uma coisa que a gente... Mas eu vou te dizer, quando eu li assim, eu só achei que era comigo, assim. Isso, que era eu. Era você a leitora. Isso, né? Exatamente, não é isso? Nunca é o autor, né? É esse personagem que é criado, esse homem que inquire e com o qual a gente se identifica no final, né? O leitor se identifica. Uma coisa que eu acho interessante nesse livro especificamente é também esse formalismo que ele buscou, né? Ele buscar fazer sonetos, né? Que é uma forma fixa, é uma forma tradicional da poesia, né? E então eu acho que ali tem uma elaboração muito bem articulada entre o que ele queria dizer e que marca tanto, né? Porque no final das contas a gente busca muito o sentido das coisas. Eu mesmo leio poesia buscando muito o que ela diz, mas ali por trás daquilo tem uma forma, né? Tem uma musicalidade, um ritmo, né? Essa versificação é muito interessante. Você vê, ele volta, né? Então tem uma repetição, assim, é como se a vida tivesse um fluxo. Cada final de soneto, a última frase ele vem e aí retoma a outra. Seguinte. Então tem uma regência, né? Então, além do tema, eu acho muito interessante é a forma, né? E acho que é surpreendente ele fazer esse percurso, né? Essa trajetória que seria essa parábola, enfim, de alguém que que inquire sobre a vida, vai percorrendo, vai traçando, vai dialogando, vai argumentando e no fim diz, olha, esse questionador, essa pessoa que passou por né? Por esse desafio, né? Por esse encontro,
que quem responde é quem está aqui, né? Sou eu, né? Eu acho muito... Acho até bem humorado, no final das contas, né? Tem um enlace, assim. E uma das características do soneto clássico é exatamente essa de ser um texto, né? De ser uma forma poética reflexiva e que tem um fecho que arremata. Então, é muito bem realizado. Do ponto de vista formal, é um livro muito bem realizado também. Então, assim, para quem estuda poesia, né? Para quem gosta de formas fixas, é uma ótima leitura, né? Não, é maravilhoso esse livro, eu gostei muito quando Que li. bom. Fiquei muito feliz que você escolheu ele. Sim. E voltando um pouquinho a falar de Amilcar, deixando um pouquinho de lado a lendária contenda. Sim. Ele era jornalista. Sim. Como é esse trabalho dele, essa formação, inclusive que ele trabalhou na Sudene, não foi que você falou? Sim, sim. Como é que isso influenciou na sua literatura? Sim. Tem na influência... minha especificamente, né? Não, na na dele. Amilcar, Sim. na literatura dele. Veja só, eu acho que, antes de tudo, ele era uma pessoa muito humanista, assim, muito preocupada com questões assim de justiça ou injustiça social, né? Isso vai estar muito presente na obra dele também, né? Ele tinha uma disposição muito sensível para as coisas, assim, e claro, sempre para o injustiçado. Então, nesse sentido, eu acho que ele trabalhou como jornalista, ele também trabalhou como revisor em redação, né? Ele foi comentarista internacional. Ele, assim, tipo, a editoria que ele gostava era internacional, vamos dizer assim. Ele poderia ter sido um diplomata que tinha dado super certo também. Poderia ter sido professor, que era uma pessoa muito dada a ensinar. Ele era muito, né, gostava muito de prosear, assim, muito simpático também. Então, eu acho que o jornalismo era, digamos assim, o lado comunicador dele mesmo, né? Mas ele também tinha uma personalidade muito introspectiva. Então, ele não abria mão de ter o tempo dele para escrever, para estudar, né? Então, ele estudou muito. Meu pai estudou muito. Ele era um leitor voraz, assim. E acho que essas qualidades se somam, né? Para, digamos, ele ter conseguido, apesar de ter sido uma pessoa de classe média, que precisava trabalhar, né? Não era um herdeiro. Então, ele precisava trabalhar, e daí ele foi funcionário público, ele foi mais de 20 anos funcionário da Sudene, né? E ele tinha muito orgulho, assim, ele foi muito integrado ao projeto também da Sudene, né? Desenvolvimento da região, que era a proposta, né? Então, ele, embora ele tivesse trabalhado muito, era aquele cara que trabalhava 2 expedientes, tal. Ele tinha a hora dele que ele se fechava no escritório dele e fazia, então, a produção literária dele, e ele conseguiu fazer isso, né? Quantos de nós, assim, quantas pessoas ou tem que viver com muita limitação para poder fazer uma obra literária, ou simplesmente não faz uma obra literária, né? Porque tem outras coisas que estão na frente, né? Não, verdade. E para a gente encerrar, Adriana, esse é um livro que está esgotado, a gente não tem mais publicação dele. E Amilcar não eu sinto que não é um autor que é revisitado, que é publicado. Como é que você vê essa realidade? Pois é, então, é isso. As obras dele agora a gente encontra praticamente em sebo, né? Quando encontra, é em sebo. Por quê? Primeiro, faz tempo, né, que saiu o último livro dele. Então, assim, muitos deles esgotaram rápido. Eram edições de pequena tiragem. Os últimos livros que ele lançou foram lançados por editoras daqui. Então, isso é um fator. A gente vive num país que também a gente tem um índice de leitura baixo, infelizmente, embora estejamos aqui no Povo do Livro, é um estímulo. Mas também numa região muito árida, né? Um mercado editorial pífio. Se a gente for comparar ali aquele eixo sudeste, né? Exatamente. Então, assim, a gente realmente... Você editar aqui e se manter, né, é difícil. Então, assim, na verdade, como eu tenho uma irmã, né, também, mais nova, né, e eu tenho um projeto, como eu trabalho muito na área, eu tenho um projeto de reedição do meu pai, entendeu?
É uma das coisas que eu vou fazer. Esse livro é muito, muito legal, por exemplo, para iniciar, porque, como eu te falei, eu acho que ele tem um debate, assim. Mas tem outros livros que são muito interessantes, né? E a minha ideia é de que a gente possa reler, né? Criar uma... Porque você tem que ter uma fortuna crítica, as pessoas, né? Pessoas das universidades, críticos, né? Jovens leitores, eles precisam ter contato com a obra para poder ter um interesse, né? Então, esse é um trabalho gigante, né, Ariana? Porque realmente envolve a cadeia completa, né? Não, é verdade. Boa sorte. Espero que, assim, nessa republicação das obras dele, que não é só poesia, né? Não. A gente também tem romance, novela. Você quer falar um pouquinho dos que eu trouxe só para mostrar para vocês essas edições mesmo. Ó, de poesia, eu trouxe A Lendária Contenda, que a gente falou. Tem um que veio logo em seguida, que é A Escassa Palavra. Tá, mostra para aquela câmera ali. Isso. Que também são, né, poemas, embora não sejam a narrativa como esse, são a seleta. E o mais recente deles, que é de 2000, que é Intervenções, poesias. Poesia também. Todos foram editados aqui, né, merecem uma reedição, inclusive assim, né, com um projeto gráfico mais caprichado, e, enfim, uma atualização mesmo. E eu trouxe alguns aqui também para mostrar, ó, que são uma edição da Fundarp, que é um livro de contos, 12 janeiros e 1 dezembro, bem interessante. A propósito, eu trouxe também o bem cabalístico, que ele é um homem místico. Os 12 Caminhos, que é um romance... Na verdade, eu trouxe esse porque ele foi também lançado... Ele ganhou um prêmio do Clube do Livro, que era uma coisa bem comum na época, né? E esse livro muito bacana, que foi... Essa edição foi pela Ática, esse livro é lindo. A Chama Suspensa, vê os títulos, viu? Como são ligados a essa questão que eu te falei. Essa edição foi muito boa também. E esse é o segundo livro dele, O Inconverso. O primeiro, esse é de 79, se eu não me engano. O primeiro foi de 74, né, que é O Sexo Poupado. Então, tem muitas coisas, fora esses outros que eu não trouxe. Mas você vê que são todas edições antiguinhas, né? Uma estética bem anos 70, aqui anos 80. Essa coleção da Ática era ótima. Enfim, eu tenho muita vontade de que as pessoas leiam. Espero que ajude aqui, né? Eu também espero. Todo mundo ler, a Milka. Eu também espero. Muito obrigada, viu, Adriana, pela sua participação aqui no Povo do Livro. Adorei conhecer a Milka, eu não conhecia, assim, para você ver. Vamos falar mais sobre ele. Espero que ele seja republicado mais vezes. Massa, obrigada. Obrigada. Esse foi o Povo do Livro, como você já sabe, mas não custa nada lembrar, você encontra esse e outros episódios disponíveis no YouTube da TV Universitária, youtube.com/TVU Recife. Além disso, você também encontra a gente no seu tocador de podcast favorito. A gente se vê na semana que vem. Até lá!